Meu marido me traiu e depois ameaçou a outra mulher dizendo que ia espalhar vídeos dela. Então eu o levei à beira da loucura até conseguir que fosse internado. 2 anos depois, ele está desesperado, implorando para que eu conte a verdade para todo mundo. Teve uma vez em que eu estava levando minha filha para a escola e reparei que uma das mães não parava de me encarar. Fiz o que sempre faço quando isso acontece. Segurei o olhar, sem baixar a cabeça. O negócio é que meu marido sempre chamou atenção. Olhos verdes, cabelo cacheado, emprego estável. Não era raro ver as mães da turma da minha filha trocando olhares atravessados para o meu lado. Na real, eu até curtia. Era como se eu dissesse: pois é, você sabe o que eu tenho e sabe que não vai ter. Muahaha. Normalmente, basta uma encarada minha bem afiada que nunca mais tentam nada. Mas essa mulher continuou. No dia seguinte, fez igual. No outro também. Confesso que eu já estava perdendo a paciência, até que percebi um detalhe diferente. Vi lágrimas nos olhos dela, como se estivesse de coração partido. E se tem uma coisa que mãe sabe fazer é descobrir fofoca. Fui atrás e descobri que ela era nova na cidade. Mãe solo. Nunca tinha visto o pai do filho dela por perto. Cheguei a pensar que só queria ser minha amiga. Na semana seguinte, resolvi dar uma chance. Sempre via ela se enturmando com as outras mães, então fui puxar papo. Mas quando fui falar, ela abaixou a cabeça e pôs a mão na barriga, meio que tentando se acalmar. Pensei que fosse só timidez ou ansiedade social. Só que aí, na volta pra casa, entrou meu marido em cena. Querida, por que diabos você estava falando com aquela mulher? Ele gritou com aquele olhar furioso. Olha, ele nunca gritava comigo, então na hora desabei a chorar. Acho que ele percebeu o exagero, porque logo veio me abraçar e disse que era porque ainda não tinha tomado café, que era só estresse. Concordei, mas fiquei com aquilo martelando na cabeça, tão forte que nem toquei mais no assunto da mulher. No fundo, acho que eu já sabia da verdade, só não queria aceitar. Naquela mesma noite, enquanto eu arrumava minha filha para dormir, ela me entrega um bilhete. Mamãe, a mãe do Bernardo pediu para eu te dar isso. Ela falou que se eu lesse, um monstro ia atrás de mim. Você pode ler e me contar? Bernardo, claro, era o filho da tal mulher misteriosa. Achei que fosse um pedido de desculpas ou algo assim. Que nada. No topo do papel estava escrito: abra quando estiver sozinha. Falei pra minha filha que leria de manhã. Beijei ela, apaguei a luz e fui direto pro banheiro. 1000 coisas passaram pela minha cabeça. Será que a professora tinha feito algo? Será bullying? Mas não era nada disso, graças a Deus. O bilhete era direto. Seu marido está me ameaçando. Eu não sabia que ele era casado. Me perdoa. Só isso. Não tinha mais explicação. Parecia até aquelas mensagens de gente desesperada. Desci, abri a garrafa de uísque preferida do meu marido e deixei ele beber até quase desmaiar. No dia seguinte, como era de se esperar, ele estava morrendo de ressaca, incapaz de trabalhar ou levar a filha para a escola. Fui aquela esposa prestativa, levei café na cama e disse para ele descansar. Deixei a Gabriela bem cedo na escola, só para conseguir falar com a Carolina, mãe do Bernardo. Assim que ela se despediu do filho, fui direto nela. Uma coisa sobre mim. Eu sempre vou estar do lado das mulheres. Carolina, preciso muito que você me explique o que está acontecendo. Prometo que não vou contar para ninguém. Tudo bem, ela respondeu sem hesitar, como se já esperasse por aquela conversa. Me levou até o carro, tirou um iPhone preto enorme da bolsa e abriu uma mensagem. Meu coração gelou quando vi o nome do remetente. Antes de continuar, tem uma coisa importante. Quem buscava nossa filha na escola sempre foi meu marido, nunca eu. Ou seja, Carolina achava mesmo que ele era pai solo. Eu mesma li as ameaças. Ele tinha vídeos dos dois juntos, um monte de foto, e dizia que se ela contasse qualquer coisa, ia espalhar tudo pra escola, pra família dela, pro trabalho. Tudo porque ela tinha descoberto que ele era casado comigo e queria garantir que eu soubesse de tudo. Segurei o enjoo. Carolina segurou minha mão e prometeu que me ajudaria em qualquer parte do divórcio, desde que eu garantisse que nada dela seria exposto. Mas eu não quis. Ele não só me traiu, ele quebrou nossa família. Nossa filha nunca mais teria os pais juntos. Eu queria mais do que um divórcio. Queria acabar com ele. Umas 3 semanas depois de começar meu plano, comecei a notar as mudanças nele. Olheiras, mãos trêmulas, ansiedade com o celular, preocupação toda hora. Ele estava desmoronando, do jeito que eu queria. Tá tudo bem no trabalho? Perguntei, colocando o prato dele na mesa, fingindo preocupação. Ele esfregou as têmporas, fazendo careta. O Rodrigo fica dizendo que mandei uns e-mails estranhos, mas eu não escrevi nada disso. E ontem, meus arquivos da apresentação apareceram todos bagunçados, números tortos, projeções erradas. Fingi surpresa, mas por dentro estava vibrando. A Tawane do financeiro tinha feito um trabalho perfeito naqueles arquivos. Pequenas alterações para ele parecer incompetente, sem levantar suspeita. Que estranho, murmurei, apertando a mão dele. Será que alguém tá querendo te prejudicar? E foi ali que a paranoia tomou conta. Ele arregalou os olhos, depois ficou pensativo. Você acha? Mas quem faria isso? Dei de ombros com cara de quem não sabe de nada. Não sei, amor. Você tem algum inimigo no trabalho? Ele ficou o resto do jantar em silêncio, imaginando quem poderia ser. Mal sabia ele que a pessoa que mais queria ferrar com ele estava ali,
sentada bem na frente. Naquela noite, enquanto ele tomava banho, peguei o celular dele de novo. A senha era meu aniversário, como sempre, e eu tinha uns 7 minutinhos antes dele sair do banho. Rapidinho, mandei uma mensagem pro chefe dele. Sobre o jantar com o cliente amanhã, acho que devíamos convidar a Melissa do financeiro. Ela e eu temos umas ideias para discutir. A Melissa era a esposa do Rodrigo, e todo mundo sabia que eles estavam em crise. Apaguei a mensagem da caixa de enviados, deixei o celular exatamente onde estava, e fui pro quarto como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, ele estava um caco. O Rodrigo me ligou às 6 da manhã, completamente fora de si por causa da mensagem. Eu juro que não fui eu que mandei. Ele insistia, andando de um lado para outro no nosso quarto. Por que eu sugeriria trazer a esposa dele? Todo mundo sabe que eles estão quase separados. Suspirei no tom certo, levando a mão ao peito. Nossa, que horrível! Será que alguém mexeu no seu celular? Ele parou na mesma hora, ficando pálido. Você acha que alguém me hackeou? Mas como? Por quê? Sugeri que ele trocasse as senhas, o que ele fez na mesma hora. É claro que prestei bastante atenção enquanto ele digitava, decorando cada nova senha. A próxima parte envolvia a Carolina mais diretamente. Combinamos dela esbarrar nele sem querer no supermercado, enquanto eu fingia fazer compras em outro corredor. Fiquei de olho, escondida atrás de uma pilha de caixas de cereal, enquanto ela se aproximava dele com uma cara de pânico bem ensaiada. Por favor, escutei ela sussurrar alto o bastante para eu ouvir. Eu não contei para ninguém, juro. Só me deixa em paz. Antes que ele conseguisse responder, ela se afastou correndo. Quando virei a esquina com nosso carrinho, o rosto dele estava branco, suando apesar do ar-condicionado forte do mercado. Aquela era a mãe do Bernardo? Perguntei como se não soubesse de nada. Ela parecia perturbada. Não sei, talvez. Estranho, comentei, colocando a caixa do cereal favorito da Gabriela no carrinho. Quer pegar aquele uísque que você gosta? Você tá tenso. Naquela noite, ele tomou 3 doses do uísque que eu tinha misturado com destilado sem álcool. Tudo o gosto, mas efeito nenhum. E foi ficando cada vez mais irritado quando percebeu que não sentia nada. Observei, fingindo ler enquanto ele mexia no celular sem parar, se assustava com qualquer barulho, espiava pelas janelas. Acho que alguém está me seguindo, ele confessou depois do 4º copo, a voz carregada de ansiedade. No trabalho, no mercado, toda hora vejo as mesmas pessoas. Fechei o livro com uma expressão de preocupação. Amor, isso é sério. Talvez fosse bom conversar com um profissional. Ele negou com a cabeça, os olhos arregalados. Nem pensar em médico. Eu não tô louco. Claro que não, tranquilizei. Mas o estresse mexe com a cabeça da gente. No dia seguinte, pedi um favor pra Vanessa. Ela trabalhava numa farmácia e conseguiu uns calmantes leves pra eu misturar na comida dele. Nada perigoso, só pra deixá-lo meio grogue. Confundir um pouco o que era real e o que não era. À noite, preparei a massa que ele mais gosta e misturei o remédio na porção dele. Durante o jantar, falei como quem não quer nada. Encontrei a Carolina hoje na cafeteria. O garfo dele despencou no prato, o molho respingando na toalha. O quê? O que ela disse? Fiz cara de quem não entendeu nada, inclinando a cabeça. Nada demais. Ela parecia nervosa. Tem alguma coisa que eu deva saber? Não, ele respondeu rápido, a voz mais fina do que o normal. Mal conheço ela. Concordei devagar, deixando transparecer uma dúvida. É que ela ficou estranha quando me viu, parecia assustada. Ele empurrou o prato, perdeu a fome de repente, mas já tinha comido o suficiente. Menos de 1 hora depois, ele mal conseguia manter os olhos abertos no sofá, falando enrolado. Tô me sentindo estranho, murmurou, a cabeça afundando nas almofadas. Um sono absurdo do nada. Coitado, eu disse, cheia de carinho. Você tá trabalhando demais. Sobe pra cama, vai. Eu já vou depois de arrumar a cozinha. Assim que ele dormiu, fui ao trabalho. Tirei a carteira do bolso dele e coloquei na gaveta das meias. Troquei a escova de dentes por uma nova, de cor diferente. Adiantei o relógio dele em 17 minutos. Pequenas mudanças que ele podia culpar no cansaço ou distração. Mas meu grande trunfo veio depois. Usei o polegar dele adormecido para desbloquear o celular e mandei mensagens para 3 colegas de trabalho mulheres. Nada de romântico, só coisas tipo, não paro de pensar em ontem. Ou, vamos manter o que aconteceu só entre a gente. Depois, apaguei as mensagens enviadas, mas deixei as respostas atrapalhadas que chegariam de manhã. No dia seguinte, ele estava perdido, bagunçado, passando a mão no cabelo enquanto procurava as coisas no quarto. Meu relógio tá errado, murmurou. E não acho minha carteira. Tá na sua gaveta de meias, respondi, sem tirar os olhos do café. Você pôs lá ontem à noite, lembra? O jeito confuso dele era um prato cheio pra mim, igual ver nuvens pesadas anunciando o temporal. Acho que não fiz isso. Olhei preocupada, franzindo a testa na medida. Fez sim. Você comentou que precisava lembrar de comprar meias novas hoje. Tá se sentindo bem? Nem deu tempo de responder. O celular dele começou a apitar. 1, 2, 3 vezes. Observei enquanto ele lia, o rosto passando da confusão pro pânico e medo. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, tomando meu café. Nada. Ele disparou, enfiando o celular no bolso.
Coisa de trabalho, mas eu via na cara dele. As dúvidas estavam corroendo por dentro. O que será que ele tinha feito? Tinha mesmo mandado aquelas mensagens? Por que não lembrava? Nos dias seguintes, apertei ainda mais o cerco. Com a ajuda da Tawane, arrumamos para uma mulher desconhecida se aproximar dele numa cafeteria perto do trabalho. Você precisa parar de me ligar, ela disse alto para todo mundo ouvir. Não estou interessada e se continuar, vou te denunciar. Ele ficou sem reação, dizendo que nem sabia quem era ela. Mas já era tarde. Quem estava ali viu, ouviu. O boato ia se espalhar pelo trabalho dele. Em casa, segui com meu teatrinho. Coisas apareciam em lugares esquisitos, sumiam, reapareciam. As roupas dele eram remexidas no armário. A temperatura do termostato mudava sozinha. E eu seguia o papel de esposa atenciosa, sugerindo médico, mais descanso, vitaminas para memória. Acho que estão entrando na nossa casa, ele me disse uma noite, a voz tremendo, o olhar perdido entre as janelas. As coisas mudam de lugar. Não tô ficando doido. Arregalei os olhos apertando o braço dele. Nossa, que medo! Será que a gente chama a polícia? Mas ele recuou na hora. Não, nada de polícia. Vão achar que eu tô maluco. Por que pensariam isso? Perguntei, inocente, analisando a expressão dele. Ele não respondeu, mas dava pra ver o medo tomando conta. Será que estava perdendo a cabeça? Fazendo coisas sem lembrar? Ou alguém estava realmente jogando com ele? A resposta, claro, era sim para as 3 perguntas. Carolina completou a próxima parte do plano. Ela enviou um e-mail anônimo para ele. Eu sei o que você fez com aquelas mulheres. Pare agora, ou todo mundo vai ficar sabendo. Quando ele recebeu essa mensagem, estávamos jantando. Vi na hora o rosto dele empalidecer, o garfo parado no ar. Notícia ruim? Perguntei enquanto cortava meu frango. Não, ele respondeu, a voz tensa. Só spam. Mas mais tarde, naquela noite, ouvi ele andando de um lado para o outro no escritório, resmungando sozinho. Fiquei do lado de fora, ouvindo cada palavra como se fosse um gole de vinho raro. Eles não conseguem provar nada, ele murmurava. Não existe nenhuma prova. Ninguém acreditaria neles mesmo. Sorri, ali no escuro do corredor. Ele estava começando a desmoronar, pequenas rachaduras aparecendo na fachada que ele sempre manteve tão firme. No dia seguinte, ele ligou para o trabalho dizendo que estava doente, falou que era enxaqueca, mas eu sabia muito bem o motivo. Ele estava apavorado de sair de casa, morrendo de medo do que podia acontecer, de quem podia cruzar o caminho dele, de que provas poderiam surgir. Fiz questão de parecer a esposa cuidadosa. Preparei um chá com mel, sugeri que ele descansasse um pouco. Mas, quando ele finalmente pegou no sono no sofá, fui até o escritório e deixei minha próxima surpresa. Um gravadorzinho escondido debaixo da mesa, programado para reproduzir de tempos em tempos, um sussurro dizendo, eu sei o que você fez. Só o suficiente para ele duvidar se tinha mesmo ouvido algo. Mais tarde, ele saiu do escritório transtornado, olhos arregalados, suando frio. Você ouviu isso? Perguntou, olhando ao redor, desesperado. Levantei o olhar do notebook, fingindo espanto. Ouvi o quê? Uma voz, tipo alguém sussurrando. Fiz cara de preocupação. Amor, não tem ninguém aqui além de nós dois. Ele passou as mãos pelos cabelos, bagunçando tudo. Eu sei o que ouvi. Talvez seja só estresse. Sugeri, num tom suave. Você anda sob muita pressão ultimamente. Ele não respondeu. Simplesmente voltou pro escritório e trancou a porta. Ouvi o barulho da chave girando. Naquela noite, passei para a próxima etapa. Usei um celular descartável para mandar uma mensagem. As mulheres sabem. Estão vindo à tona. Todas elas. Fiquei observando do outro lado da sala quando ele recebeu a mensagem, e o pânico se espalhou no rosto dele como uma mancha. Ele bloqueou o número na hora, mas já estava afetado. Está tudo bem? Perguntei, largando meu livro. Tudo, ele respondeu, ainda tenso. Só estresse do trabalho. Assenti, fingindo compreensão. Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, né? A ironia ficou no ar, despercebida por ele. No dia seguinte, Tawane me ligou contando as novidades. Ele estava agindo estranho no trabalho, acusando colegas de sabotarem arquivos, olhando por cima do ombro, trancado horas no escritório. O Rodrigo está preocupado, ela disse. Tá até pensando em pedir avaliação psicológica para ele. Perfeito. À noite, sugeri que a gente chamasse uns amigos para jantar no sábado. Vai te fazer bem relaxar, falei, massageando os ombros dele enquanto ele ficava todo tenso, parado na cozinha. Você anda muito estressado. Para minha surpresa, ele topou, balançando a cabeça devagar. Talvez achasse que, agindo normalmente com os amigos, ia se sentir melhor. Mal sabia ele que eu já tinha combinado tudo com Carolina, Vanessa e Tawane, cada uma com um papel no que eu já considerava o desfecho perfeito para ele. Marquei o jantar para sábado. Passei a sexta-feira toda preparando as comidas favoritas dele, arrumando a mesa com a melhor louça. Ele parecia até mais calmo, quase convencido de que as coisas estavam voltando ao normal. Mas à noite, enquanto ele dormia, finalizei tudo. Deixei um brinco feminino, que não era meu, embaixo do lado dele da cama, num lugar fácil de achar, e instalei um dispositivo que o amigo da TI da Tawane me arrumou para fazer nossa casa inteligente enlouquecer durante o jantar. Luz piscando, música mudando, termostato doido e o uísque adulterado já no bar.
No sábado, acordei sentindo aquele frio na barriga, ansiosa pelos últimos preparativos. Os convidados chegariam às 7, 2 casais de longa data e uma surpresa extra. Às 6, ele desceu as escadas com a melhor aparência que teve em semanas. Barba feita, camisa azul favorita, cabelo arrumado. Por um instante, senti uma pontada, não de arrependimento, mas de saudade do homem que eu achava conhecer antes de saber da verdade. Você está bonito, comentei sendo sincera. Ele sorriu de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Obrigado, você também está linda. Tô animado pra hoje. Acho que tava passando por alguma coisa, mas agora parece que tudo clareou. Assenti, escondendo minha decepção. Será que ele estava se recuperando? Aprendendo a lidar com a pressão? Não podia deixar. Amor, falei casualmente. Vê pra mim se a luz do banheiro de visitas queimou? Assim que ele subiu, mandei do celular descartável. Vou estar na sua casa hoje. Chegou a hora de encarar o que você fez. Ouvi o apito do telefone dele lá em cima e depois passos apressados, pesados. Ele desceu com o rosto pálido, uma veia saltando na testa. Tudo certo? Perguntei enquanto ajeitava a bandeja de queijos. Tudo, respondeu tenso, os dedos brancos de apertar o corrimão. A lâmpada tá boa. Os primeiros convidados chegaram pontualmente às 7. Natan e Sofia, amigos da época da faculdade. Depois vieram Jorge e Lorena, vizinhos aqui da rua. Meu marido pareceu relaxar um pouco. Até entrou no clima social, mas eu percebia como ele vigiava as janelas e se assustava com qualquer barulho. Às 7h30, a campainha tocou de novo. Fui atender. Carolina estava na porta, visivelmente nervosa, mas determinada. Cabelo preso com elegância e o vestido que ajudei a escolher, justamente para causar impacto. Ele está pronto? Ela sussurrou. Confirmei. Pronto o quanto dá. Levei-a para a sala onde todos tomavam drinks. Assim que ele viu Carolina, o copo escapou da mão dele e se espatifou no chão, o vinho se espalhando como sangue pelo piso claro. O que ela tá fazendo aqui? Ele perguntou, a voz engasgada. Fingi surpresa. Carolina? Encontrei com ela ontem no mercado e resolvi chamar. Achei que seria bom conhecer melhor os outros pais da escola. Olhei para os amigos. O filho da Carolina, o Bernardo, é da turma da Gabriela. Todos sorriram, mas o clima ficou pesado. Carolina fez um aceno discreto, desviando o olhar do meu marido. E o Bernardo, onde está hoje? Perguntou Sofia, puxando o assunto. Ficou com a avó, respondeu Carolina. Ela adorou poder passar um tempinho com ele. Meu marido ficou imóvel, encarando Carolina como se tivesse visto um fantasma. Toquei de leve o braço dele. Amor, você derramou sua bebida. Vou pegar outra pra você. Levei-o até a cozinha, longe dos outros. Assim que ficamos a sós, ele agarrou meu pulso com força, os dedos apertando tanto que chegou a machucar. O que ela está fazendo aqui? Sussurrou transtornado. Você quer me enlouquecer? Arregalei os olhos, fingindo a maior inocência. Do que você está falando? Ela é só mais uma mãe da escola. Você sabe muito bem quem ela é, insistiu, apertando ainda mais. Isso faz parte, não faz? Parte do que está acontecendo comigo. Soltei meu pulso e esfreguei o local com drama, deixando as lágrimas se acumularem nos olhos. Você está me machucando, e eu não entendo o que está dizendo. Quer que eu peça para todo mundo ir embora? Ele se aterrorizou com a ideia. Cancelar tudo significava ter que dar explicações para perguntas que ele nem saberia responder. Não, disse rápido. Tá tudo certo, só me pegou de surpresa. Então vamos voltar para os nossos convidados. Falei com calma, embora por dentro meu coração pulasse de vitória. De volta à sala, sentei ele bem em frente a Carolina. Durante todo o jantar, fiquei reparando nele. Não tirava os olhos dela. Se assustava toda vez que ela abria a boca. Se encolhia quando ela pegava o sal, ou a taça de vinho, o suor escorrendo pela testa. O sistema inteligente da casa funcionou sem falhas. No meio do prato principal, as luzes diminuíram de repente, e depois ficaram tão fortes que quase cegavam. A música, baixinha, explodiu num volume absurdo antes de silenciar de vez. O que está acontecendo? Perguntou Natan, olhando em volta. Desculpa, respondi como se nada fosse. A gente tá com uns probleminhas na parte elétrica. O eletricista vem segunda-feira. Meu marido me olhou desconfiado. Segurei o olhar, serena, e bebi meu vinho. Logo depois, a temperatura despencou. O ar-condicionado começou a soprar um frio de gelar os ossos. Os convidados se abraçaram, reclamando do frio. Vou dar uma olhada no termostato, se ofereceu meu marido, ansioso por sair da mesa. Enquanto ele estava fora, aproximei-me de Carolina e sussurrei. Você tá indo muito bem, apertando a mão dela debaixo da mesa. Quando ele voltou, visivelmente frustrado, anunciei que era a hora da sobremesa e do café na sala. Enquanto todos iam, fiquei para cortar o bolo, dando tempo para Carolina se posicionar. Quando entrei com a bandeja de doces, Carolina estava de pé ao lado das nossas fotos de família, segurando uma em que meu marido aparece com a Gabriela na praia, no verão passado. Sua filha é lindíssima, ela falou, alto o bastante para todos ouvirem. Ela tem os seus olhos, completou, encarando meu marido. Ele travou com a xícara de café parada no ar, um músculo pulando no maxilar. A indireta era evidente para ele, embora para os outros soasse como um comentário inocente.
Ela sabia que Gabriela vivia dizendo que parecia com o pai. Obrigada, respondi sorrindo. A gente acha ela muito especial mesmo. A noite seguiu naquele clima tenso. Cada vez que Carolina falava, meu marido se encolhia. Cada pane da casa inteligente, ele ficava ainda mais nervoso. Até que no meio de uma história do Natan, meu marido levantou de repente, cortando o assunto. Preciso de um pouco de ar, anunciou, e saiu pro quintal, batendo a porta. Esperei 30 segundos e fui atrás. Encontrei ele agarrado no corrimão, os nós dos dedos brancos, respirando pesado. O que tá acontecendo com você? Perguntei, séria, mas baixa. Você tá sendo super grosseiro com nossos convidados. Ele se virou assustado. Não finge que não sabe. Você chamou ela de propósito. Isso tudo faz parte. As mensagens, as vozes, as coisas mudando de lugar na casa. Você tá fazendo isso comigo. Dei um passo atrás, deixando a mágoa e a confusão estampadas no rosto. Do que você tá falando? Que mensagens? Amor, você tá me assustando. Para, ele sussurrou. Para de fingir. Eu sei que você sabe sobre ela. Sobre todas elas. Essa é sua vingança, não é? Deixei as lágrimas caírem. Eu não sei sobre quem você tá falando. Que vingança? Talvez a gente devesse ligar pro Dr. Everaldo. Você não tá bem, amor. Não tá sendo você mesmo. Falar de um médico que nem existia foi a gota. Ele agarrou meus ombros, apertando de verdade, me sacudindo. Não tem médico nenhum. Everaldo é coisa da sua cabeça. Você tá inventando, querendo que eu ache que enlouqueci. Me solta, pedi, a voz tremendo. Você tá me machucando. Nesse momento, a porta do quintal abriu e Natan apareceu, recortado pela luz da sala. Tá tudo certo aqui fora? Ouvimos uns gritos. Meu marido me soltou na hora, recuando como se tivesse levado um choque. Deixei uma lágrima escorrer, tocando o ombro dolorido. Tá sim, respondi, a voz abalada. Foi só um mal-entendido. Natan olhou desconfiado. Talvez seja melhor encerrar a noite. Não, meu marido se apressou, o rosto estampando pânico. Não, tá tudo bem. Só tô cansado. Vamos entrar. Mas o clima já tinha azedado. O resto da noite foi tenso, com os convidados inventando motivos para ir embora cedo. Carolina foi a última, me lançando um olhar cheio de significado quando agradeceu. Depois que todos saíram, ficamos sozinhos na sala, os restos do jantar espalhados pelo chão. O que foi aquilo? Perguntei baixinho. Por que você disse aquelas coisas? Por que me agarrou daquele jeito? Ele passou as mãos pelos cabelos. Eu não sei explicar. Sinto como se estivesse ficando louco. As coisas acontecem e eu não consigo entender. Me aproximei com cuidado. Como assim? Fala comigo. Por um instante achei que ele fosse contar tudo. Os casos, as ameaças, tudo. Mas ele só balançou a cabeça, derrotado. Não é nada. Só tô cansado. Preciso dormir. Enquanto ele subia as escadas, me permiti um leve sorriso. A noite tinha sido exatamente como eu planejei. Nossos amigos viram o comportamento estranho e agressivo dele comigo. Carolina marcou presença na família de um jeito inocente pra todos, menos pra ele. E, o mais importante, ele começou a duvidar da própria sanidade. Primeira etapa concluída. Agora vinha o grande final. Naquela noite, limpei a cozinha sozinha, lavando cada prato com calma, enquanto pensava nos meus próximos passos. O jantar serviu perfeitamente aos meus planos. Agora eu tinha testemunhas do descontrole dele. Lá em cima, ouvia seus passos inquietos no quarto, o chão rangendo a cada ida e vinda. Quando resolvi subir, encontrei-o sentado na beira da cama, a cabeça enterrada nas mãos, parecendo completamente derrotado. Quer conversar sobre o que aconteceu hoje? Perguntei, tentando soar tranquila enquanto colocava o pijama. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos, olheiras profundas. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Sentei ao lado dele, mantendo certa distância. Você não tem sido o mesmo ultimamente. Esses ataques, essa paranoia... Estou preocupada com você. Eu não estou paranoico, rebateu na defensiva, mas logo a voz amoleceu. Desculpa, é que parece que tem alguém me vigiando, mexendo comigo, sabe? Apoiei minha mão na dele, como quem tenta acalmar. Talvez você devesse tirar uns dias do trabalho ou conversar com alguém, procurar ajuda. Ele afastou minha mão. Não preciso de terapeuta. Aquela noite, ele se revirou na cama, murmurando coisas sobre provas, dizendo que estavam atrás dele. No dia seguinte, as olheiras estavam ainda mais fundas e as mãos tremiam enquanto ele servia o café. Acho melhor ficar em casa hoje, anunciou, evitando meu olhar. Ótima ideia, respondi, dando um beijo em sua bochecha e sentindo ele enrijecer ao meu toque. Descansa, vai te fazer bem. Assim que deixei Gabriela na escola, mandei uma mensagem para Carolina. Ele vai ficar em casa hoje, hora da segunda fase. Ela respondeu na hora. Deixa comigo. Fiquei na rua resolvendo algumas coisas por umas 2 horas, dando tempo para Carolina agir. Quando voltei, ele estava trancado no escritório. Bati de leve. Amor, trouxe seu almoço. Silêncio. Depois, ouvi barulho de papéis sendo mexidos. Ele abriu a porta só um pouquinho. Só dava para ver um dos olhos. Vermelho. Não tô com fome, murmurou. Olhei por cima do ombro dele e vi o caos. Papéis espalhados, computador cheio de janelas abertas. Ele estava caçando alguma coisa, desesperado por respostas. O que você tá fazendo aí?
Perguntei fingindo desinteresse. Nada, respondeu rápido. Coisas do trabalho. Passei a tarde ouvindo ele lá em cima, mexendo em gavetas, arrastando móveis, resmungando pra si mesmo. Carolina tinha cumprido a parte dela direitinho. Enquanto ele tomava banho cedo, ela entrou no quintal, encontrou o tijolo solto onde ele escondia dinheiro e colocou lá um celular descartável recheado de mensagens ameaçadoras para várias mulheres, inclusive para ela. Eu soube exatamente quando ele achou o aparelho. Ouvi o barulho de algo sendo arremessado, ele xingando alto, e depois, um silêncio pesado. 1 hora depois, ele desceu, pálido e com o olhar perdido. Tá tudo bem lá em cima? Perguntei, fingindo distração com o livro. Ouvi um barulho. Tá tudo certo, respondeu vazio. Só deixei cair uma coisa. No jantar, quase não tocou na comida, os olhos grudados no celular. Percebi que ele tinha trocado a senha outra vez. Dessa vez, eu teria que redobrar a atenção. O Nathan ligou hoje, comentei como quem não quer nada. Perguntou se estava tudo bem depois de ontem. O garfo dele caiu no prato. O que você disse pra ele? Falei que você anda muito estressado com o trabalho. Respondi, dando de ombros. Que a gente tá bem. Ele relaxou, mas logo ficou desconfiado. Só isso? Não contou mais nada? Fiz cara de quem não entende. Mais o quê? Ele balançou a cabeça. Nada, esquece. No outro dia cedo, acordei com o lado dele da cama vazio, lençóis ainda frios. Encontrei-o na cozinha, sem fazer a barba, com a mesma roupa de ontem, encarando a tela do notebook. Você dormiu? Perguntei. Não consegui, respondeu, sem desviar o olhar. Espiei por cima do ombro dele e vi que estava fuçando e-mails, conferindo mensagens enviadas, tentando achar provas de coisas que nem lembrava de ter feito. Perfeito. Vou levar a Gabriela pra escola, avisei, tocando de leve o ombro dele. Ele se encolheu. Quer que eu avise o Rodrigo que você tá doente de novo? Ele só assentiu distraído. Quero. Obrigado. Na escola, Carolina já me esperava perto do portão, claramente ansiosa. Ele achou? Achou sim, confirmei. Tá indo pro fundo do poço. Ela me entregou um pendrive. A Tawane conseguiu isso do computador da empresa. E-mails com outras mulheres, de 3 anos pra cá. Guardei no bolso, já pensando como usar aquela bomba. Tem certeza que não dá pra rastrear até ela? Carolina fez que não. O amigo dela de TI garantiu. Tudo foi acessado do IP da casa dele. Quando voltei, ele estava sentado na mesa da cozinha, cercado de papéis, extratos, contas, recibos, tudo espalhado como se fosse a investigação de um louco. O que é tudo isso? Perguntei largando a bolsa. Tô tentando descobrir quem tá fazendo isso comigo, disse ele, a voz tensa, frustrada. Alguém tá armando pra mim. Levantei a sobrancelha. Armando o quê? Por um instante, ele me olhou de verdade, tentando achar no meu rosto algum sinal de cumplicidade. Mantive a expressão preocupada, mas confusa. Nada, falou, desviando. Coisas da política do trabalho. Naquela noite comecei a próxima etapa. Enquanto ele tomava banho, conectei o pendrive no notebook dele e copiei os e-mails para a pasta de rascunhos. Depois, programei o envio automático para todos os contatos da empresa às 3 da manhã, com o título As Mulheres que Manipulei, e anexei os e-mails mais comprometedoras. Mais tarde, já fingindo dormir, ouvi o celular dele vibrar por volta das 3h30. Sabia que os e-mails tinham sido enviados. Escutei ele xingando, tateando o celular no escuro, digitando freneticamente, respirando pesado, tomado pelo pânico. Não, 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 sussurrou. Isso não pode estar acontecendo. Mexi na cama, sonolenta. Amor, que horas são? Nada, respondeu rápido. Voltou a dormir, mas ele não voltou pra cama. Fiquei ouvindo ele andar lá embaixo, fazendo ligações para todo mundo, mas ninguém atendia àquela hora. De manhã parecia um fantasma. Barba por fazer, sem banho, olhos arregalados. Não posso ir trabalhar, disse. Nunca mais. Franzi a testa. O que aconteceu? Alguém engoliu seco. Alguém entrou no meu e-mail e mandou coisas horríveis. Arregalei os olhos. Que coisas? Ele balançou a cabeça derrotado. Não posso. Não consigo nem falar sobre isso. Mas acabou. Minha carreira acabou. Fiz questão de confortá-lo. Sugeri chamar a polícia para denunciar o ataque, já esperando que ele não aceitasse. E não aceitou mesmo, quase perdendo a paciência. Nada de polícia, respondeu seco. Nada de autoridades. Depois disso, os dias viraram um borrão, acompanhando o declínio dele. Parou de se cuidar. Não tomava banho, mal comia, se assustava com qualquer barulho. Passou a dormir trancado no escritório. De vez em quando, eu ouvia ele ao telefone, implorando pro Rodrigo, pro pessoal do TI, pra qualquer um que quisesse escutar, dizendo que tinha sido hackeado, que era vítima de armação. Ninguém acreditava, e com razão, as provas eram incontestáveis. 1 semana depois da história do e-mail, o próprio Rodrigo me ligou. Estamos preocupados com ele, falou com cuidado. O comportamento dele está estranho. Os e-mails, as acusações, a paranoia. Ele chegou a procurar ajuda profissional? Já sugeri, respondi, deixando a voz tremer de propósito. Mas ele não aceita. Não é mais o homem com quem casei, Rodrigo.
Às vezes dá medo. A sementinha estava lançada. Rodrigo prometeu cuidar do assunto e pediu que eu o mantivesse informado. No dia seguinte começou a etapa final. Chamei o Nathan e a Sofia para jantar. Só um encontro simples durante a semana. Meu marido tentou dar desculpa, mas insisti. Eles estão preocupados com você, avisei. Só querem ajudar. Ele acabou cedendo, cansado demais para discutir. Quando chegaram, fiz questão de deixar Nathan sozinho com ele um tempo, enquanto a Sofia me ajudava na cozinha. Como você está aguentando? Ouvi o Nathan perguntar. Você parece muito estressado. Meu marido deu uma risada amarga. Estressado? Estão acabando comigo e ninguém acredita. No jantar, ele só falava coisas paranoicas. Que estava sendo vigiado, que tinha conspiração no trabalho, que alguém tinha entrado em casa para mexer nas coisas dele. Nathan e Sofia trocavam olhares preocupados, e eu seguia no papel de esposa solidária, mas apreensiva. Depois que foram embora, ele veio me encarar na cozinha. Você também acha que eu enlouqueci, né? Fui cuidadosa com as palavras. Acho que você está passando por um momento difícil e que precisa de ajuda. Ajuda, repetiu, sem emoção. É um jeito bonito de dizer que você acha que eu devia ser internado. Não foi isso que eu disse, retruquei, mas a ideia já estava plantada. No dia seguinte acordei e ele tinha sumido. O carro não estava mais na garagem, nem deixou o bilhete. Liguei pro Rodrigo na hora, deixando o desespero transparecer na voz. Ele saiu de madrugada. Tá falando que tão perseguindo ele, que tem conspiração. Tô com medo do que ele pode fazer. Rodrigo disse que avisaria a segurança do escritório. 3 horas depois recebi a ligação. Ele apareceu no trabalho, confrontou a Tawane na sala de descanso, acusando ela em voz alta de ajudar a incriminá-lo. E quando a segurança chegou, ficou agressivo. Não teve jeito. Chamaram a polícia. Corri para a delegacia, encenando a esposa desesperada. Ele estava numa cela, esperando avaliação psiquiátrica. Quando me deixaram entrar, estava irreconhecível, descabelado. Olhar de doido, andando de um lado para o outro feito bicho enjaulado. Você, ele disse ao me ver, com a voz gelada. Você fez isso. Deixei as lágrimas rolarem, sabendo que o policial estava de olho. Amor, por favor, deixa eles te ajudarem. Para de fingir, gritou avançando para cima das grades. O policial se colocou na frente. Você, Carolina, todo mundo armaram isso. Vocês me enlouqueceram. Dei um passo para trás, mão na boca. Eu não entendo, sussurrei. Quem é Carolina? Foi o fim. Os olhos dele ficaram arregalados de surpresa. Depois se fecharam de ódio. Começou a gritar coisas sem sentido sobre conspiração, sobre mulheres que ele teria ameaçado, sobre provas plantadas. O policial me tirou dali com cuidado, enquanto os gritos dele ecoavam no corredor. Ele está assim há muito tempo? Perguntou o policial, me oferecendo um lenço. Assenti, enxugando as lágrimas. Está piorando faz semanas. Eu não sabia o que fazer. A avaliação psiquiátrica foi só para cumprir protocolo. Com aquele comportamento no trabalho, os e-mails, os amigos falando da paranoia e agressividade, além do escândalo na delegacia, não restou dúvida. Surto psicótico agudo com traços paranoides. Ele foi transferido para uma clínica psiquiátrica. Fui visitá-lo todos os dias, interpretando a esposa dedicada, levando foto da Gabriela, falando baixinho que a gente ia superar aquilo juntos, enquanto ele me lançava olhares de puro ódio do outro lado da mesa, às vezes explodindo em acusações que só confirmavam o diagnóstico. Carolina, Vanessa e Tawane agora mantinham distância. Cada uma cumpriu seu papel perfeitamente. As provas dos casos, das ameaças, das manipulações dele só existiam nas nossas conversas privadas, no celular que descartei, em mensagens que ninguém mais viu. Para o mundo, ele era só um homem de sucesso que desmoronou sob pressão. Uma tragédia, mas nada fora do comum. 3 semanas depois da internação, pedi o divórcio alegando a instabilidade mental dele. Ganhei a guarda total da Gabriela, a casa, a maior parte dos bens. Os pais dele, chocados com tudo, mas solidários comigo, não contestaram. Hoje ainda visito ele de vez em quando, sempre levando a Gabriela, sempre fazendo o papel da ex-mulher compreensiva. Agora ele vive dopado, as acusações abafadas pelos remédios. Às vezes, vejo um lampejo do homem que conheci nos olhos dele, mas logo se apaga. Ninguém acredita num homem tido como louco. Carolina se mudou mês passado. Foi recomeçar em outra cidade. Antes de partir, me abraçou forte. Você é assustadora, sussurrou. Mas sou grata por ter te conhecido. Sorri. Entre mulheres, a gente se protege. Eu e Gabriela estamos bem. Voltei a namorar. Um homem bom, honesto, que me trata como um tesouro. Gabriela pergunta do pai de vez em quando, e eu digo que ele está doente, que ama muito ela, mas que a cabeça dele não está boa agora. Um dia, quando ela for maior, talvez eu conte tudo. Ou talvez não. Algumas histórias é melhor deixar pra trás. Ainda guardo as provas, claro. Tudo que Carolina me trouxe aquele dia no carro, tudo que Vanessa e Tawane ajudaram a juntar. Guardo por precaução, mas duvido que um dia vá precisar. Os médicos dizem que o quadro dele é crônico, que os delírios e as paranoias estão enraizados demais. Às vezes, penso se o que fiz foi errado, se tinha outro caminho. Mas aí lembro das ameaças, das mulheres que ele feriu, do medo no olhar da Carolina. Lembro como ele mentia sem esforço, como me enganou por anos. Não,
Ele teve exatamente o que merecia. Uma prisão criada por ele mesmo, alimentada pelas mesmas manipulações que usou contra tanta gente. Isso é que é justiça poética. E eu durmo em paz todas as noites.